Quer saber a minha opinião sobre o sugador de clitóris? Então fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E esse tema é um tema que sempre surge quando eu faço alguma live ao vivo, é um tema que gera bastante curiosidade. Será que o sugador de clitóris, ele é algo benéfico ou não? Bom, a princípio, nas massagens tântricas, nós não utilizamos sugador de clitóris, né? Nós usamos um vibrador chamado bullet, e esse vibrador, ele vai nas laterais do clitóris, estimulando, fazendo uma vibração que vai ajudando a tonificar, a intensificar o prazer e intensificar o orgasmo. Se você quiser aprender as técnicas de massagem tântrica, todas as técnicas dos estímulos do clitóris, tem o meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo. Eu vou deixar o link para o meu curso online de Tantra aqui abaixo na descrição do vídeo. Mas bora que hoje eu vou falar sobre o sugador de clitóris. No Tantra, nas técnicas tântricas, a gente nunca estimula a glande do clitóris, né, a pérola. A gente sempre foca no corpinho do clitóris, nessa tonificação. E quando a gente pensa no sugador, o sugador, ele foi feito para posicionar aonde? Bem ali na glande do clitóris. E isso me gera uma certa preocupação, um certo alerta. Por quê? Porque se a glande do clitóris ela recebe um estímulo muito intenso, pode haver um efeito colateral. Como assim? Então, geralmente pessoas que utilizam vibradores na glande do clitóris, por exemplo, o próprio bullet que nós utilizamos na massagem tântrica, se ao invés de utilizar na lateral do clitóris, utilizar na glande, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma dessensibilização do clitóris. Como a glande é uma região bastante sensível, né, é o ponto mais sensível do corpo feminino, essa região, quando ela recebe um estímulo muito intenso, é como se ela criasse uma camada de proteção para não sentir. Então, aquilo que era bem sensível começa a ficar dessensibilizado e começa a sentir cada vez menos. Então, uma pessoa que utiliza um vibrador muito focado na glande, nas primeiras experiências vai sentir prazer, mas depois não, vai ter uma dificuldade de sentir prazer, vai ter que utilizar vibradores cada vez mais intensos. E pode ser que chegue um momento que nem um vibrador muito intenso esteja sentindo alguma coisa, que tem um efeito contrário. Por isso que os vibradores são utilizados na lateral. Quando a gente pensa no sugador, primeiro ponto, o sugador ele não é de fato um sugador, ele não faz esse movimento de sucção, né? Que, por exemplo, no sexo oral tântrico nós fazemos um movimento de sucção. Ele, na verdade, ele tem um ventinho que é soprado ali na região da glande, tá? Apesar de me parecer que não é um estímulo tão intenso quanto o de um vibrador, né, aquele vento, me parece que a sensação é muito mais intensa. Então eu comprei um sugador para experimentar no meu corpo e o que eu percebi que a experiência da masturbação com o sugador ela realmente leva a um orgasmo muito mais intenso e muito rápido, né? Muito imediato. E eu vou explicar, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos que eu vejo nesse tipo de experiência, tá? Mas primeiro deixa eu compartilhar um pouquinho como é que foi comigo. Então eu percebi que foi um orgasmo muito mais intenso, foi realmente muito prazeroso. E todas as vezes que eu experimentei esse vibrador, o sugador, eu cheguei num orgasmo tão intenso que eu ejaculei. Sempre que eu uso o vibrador, eu tenho orgasmos ejaculatórios, né? E eu não sou uma pessoa que ejacula com tanta frequência. Em algumas experiências eu ejaculo, em outras não. Sempre as minhas experiências de ejaculação feminina são durante as experiências com vibradores.
Eu nunca tive uma ejaculação, por exemplo, numa experiência de sexo, né? Sexo tradicional, sexo tântrico, sempre na experiência, seja recebendo uma massagem tântrica, ou seja, numa experiência de autotoque tântrico, utilizando os vibradores, que ocorre a ejaculação feminina comigo, e nem sempre acontece. E quando eu utilizo o sugador, sempre acontece. Não teve uma vez que eu experimentei que não aconteceu. Eu sinto um pouco de receio de utilizar o sugador, por sentir ele com uma certa intensidade focada na glande do meu clitóris e um receio de ter um efeito contrário, como eu já tive. Eu fiz formação de terapeuta em uma escola onde era orientado a utilizar o vibrador na glande. E nessa escola, enquanto eu estava nessa formação, eu tive esse efeito de dessensibilizar o meu clitóris. Então eu era uma pessoa que tinha facilidade para alcançar o orgasmo, comecei a receber massagem com um vibrador na glande ao invés das laterais, como no método que eu ensino. E daí nessa formação eu acabei dessensibilizando o meu clitóris durante um período. Depois tive que fazer todo um processo para retomar. Então, eu fiquei com receio. Então, o que eu faço? Eu utilizo sim o sugador, mas não com muita frequência, assim, no máximo uma vez por mês. Não é algo para se usar semanalmente, porque eu acredito que pode prejudicar o clitóris quando nós fazemos um estímulo muito intenso na glande, tá? Então, eu vejo como algo que pode arriscar você perder a sua sensibilidade se você usa com muita frequência. E uma outra coisa que eu acredito que não seja interessante, você ter um orgasmo muito rápido, tá? Você precisa de um tempo para alcançar esse orgasmo. Então, até eu mesma utilizando o sugador, eu não coloco ele direto no meu clitóris. Antes eu vou fazer todo o passo a passo. Que passo a passo? Eu vou fazer as experiências sensoriais no meu corpo, eu vou fazer sensitive no meu corpo, eu vou fazer carícias no meu corpo, eu vou aquecer o meu corpo energeticamente. Quando eu for estimular a minha região da Ioni, eu vou fazer massagem na vulva, nos grandes lábios, pequenos lábios, no clitóris, todo um processo de estímulos manuais. E quando eu estiver lá por cerca de 40 minutos já nessa experiência de autotoque, que inclusive é o que eu ensino no meu curso online e também é muito próximo do que acontece numa experiência de massagem tântrica, né? O vibrador ele não vai ali direto, sempre tem um processo que vai anteceder o momento do vibrador. Então, respeitando tudo que o conceito do Tantra traz, né, de você preparar energeticamente esse corpo, daí que esse vibrador vai entrar, como se fosse para fechar essa experiência. Então eu fiz todo um processo de ativação de energia, de sensibilização, já me conectei com o meu corpo, já senti muito prazer e daí eu faço esse grande finale, esse movimento aí de fechamento, onde realmente é um orgasmo muito intenso e ok, tá? Então eu acho que fazer assim é ok, fazer com um espaçamento, né, de uma experiência para outra é ok. E não é ok você ir direto com o sugador ali no clitóris para alcançar um orgasmo muito rápido, tá? Agora uma coisa que eu queria falar que eu vejo como positivo, sim, o uso do sugador de clitóris, me parece que ele leva ao orgasmo com uma maior rapidez, com uma maior intensidade, e eu vejo isso como benéfico para mulheres que têm muita dificuldade em alcançar prazer, em alcançar o orgasmo. Então, muitas mulheres nunca alcançaram um orgasmo na vida. E claro que todo o processo de experiências sensoriais do corpo, né, das técnicas do Tantra são importantes. E uma mulher que não tem esse conhecimento do Tantra, eu acho que é muito interessante que ela possa ter essa experiência orgástica, mesmo que seja com um sugador. Então eu acho que o sugador ele leva sim para um orgasmo muito intenso e eu acho que ele é muito benéfico quando a gente pensa em mulheres que nunca tiveram um orgasmo, tá? A única coisa que realmente precisa se pensar que se você fizer
e colocar o sugador ali direto na glande do clitóris e com uma certa frequência, você vai ter um primeiro orgasmo na vida, se você é uma pessoa que nunca teve o orgasmo, mas logo na sequência você vai prejudicar o seu clitóris e vai parar de ter o orgasmo. Então é importante que você comece a ter uma consciência corporal e faça todo esse processo de sensibilização do seu corpo, de tocar em cada parte do seu corpo por um período prolongado, que eu recomendaria no mínimo 20 minutos, né? Mas pode ser muito mais que isso, antes de pensar em colocar algo ali mais forte no seu clitóris. Agora, só para fechar o vídeo, eu queria dar uma dica. Por quê? Porque eu comecei a receber muitos feedbacks das minhas alunas que elas experimentaram o sugador da forma que eu ensino o vibrador. Como assim? Eu falei no início do vídeo que quando eu utilizo o vibrador, ao invés de eu colocar o vibrador na glande do clitóris, eu uso o vibrador na lateral do clitóris. E daí muitas alunas me relataram que elas também usam o sugador na lateral do clitóris ao invés de utilizar na glande, e que com isso a experiência de prazer e de orgasmo acaba também se intensificando e sem prejudicar a glande do clitóris. Então vejo aí como uma possibilidade também de você utilizar esse sugador sem ser dessa forma tão intensa quanto é a glande, né? Porque assim como o vibrador também poderia colocar na glande e chegar num orgasmo mais intenso, mas o custo disso, né, de dessensibilizar, de começar a dificultar o seu prazer, o seu orgasmo, eu acho que não vale a pena, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, me acompanha também na minha página do Instagram, eu tô com uma página nova do Instagram que é o Prensa Magra _, me segue lá. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários. Se quiser mandar no privado, lá no direct do Instagram, pode mandar lá, que eu também sou eu mesma que respondo as mensagens. Atualmente, né, sou eu mesma que respondo as mensagens lá do Instagram. Então você pode deixar a sua mensagem que eu vou responder, ok? Então é isso. Gratidão e até mais!